Olá, meus irmãos. Hoje, domingo, dia do Senhor, 10 de outubro. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom, e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tu tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida. Casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro, a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, o início do Evangelho de hoje, nós nos deparamos com um homem que sai correndo em direção a Jesus e se joga e se ajoelha diante dele e exclama: Bom mestre. Bom mestre. Jesus, ele sabe que só declara aquilo, essa expressão, aquele que está cheio do Espírito. É Deus quem revela estas coisas aos seus filhos. Portanto, o primeiro ponto que o Evangelho de hoje nos convida a refletir é sobre a nossa vontade, é sobre a alma que existe em nós. Porque aquele homem, ele dentro do seu livre-arbítrio e da sua vontade, ele vai correndo em direção a Deus, ele vai correndo em direção a Jesus, e se joga e se ajoelha diante dos seus pés, e declara que Jesus é o Senhor. Então, nós somos chamados a refletir através do Evangelho de hoje sobre esta verdade. O corpo e a alma, a vontade. Muitas vezes o nosso corpo não deseja aquilo que a nossa alma deseja. Por exemplo, hoje é domingo. Talvez o seu corpo desejasse dormir um pouco mais e nem ir para a missa.
talvez em nem assistir também o Palavra Encarnada, em participar, em servir, em ir no Projeto Bom Samaritano, em ir no seu grupo vocacional, seu grupo de aprofundamento, de acolhida, mas a sua alma tem sede, a sua alma necessita comungar neste domingo do corpo, sangue, alma e divindade de Cristo. A sua alma necessita beber, se alimentar deste evangelho da palavra encarnada. A sua alma necessita servir. Portanto, é a alma deste homem que faz com que ele busque Jesus. Nós somos livres. E porque nós somos livres, não somos escravos do nosso corpo. Veja, a nossa vontade, a nossa liberdade, ela nos faz livres da escravidão do nosso corpo. E que graça tudo isso. Que graça perceber que este homem cheio do Espírito Santo, que já vive os mandamentos, na sua decisão e no seu livre-arbítrio, busca mais. E aqui nós podemos entender uma coisa. Marcos, ele não deixa claro que se trata de um jovem. Por isso que eu estou falando este homem. Pelo contrário até. Ele diz, olha, desde a minha juventude eu venho cumprindo os mandamentos. Portanto, provavelmente não se trata de um jovem, mas se trata de alguém já de uma idade mais avançada. A gente conhece esse evangelho como o jovem rico por conta dos outros evangelistas. Não é verdade? Mas veja bem, Jesus olhou para este jovem rico, talvez, ou para esta pessoa com amor. Jesus olhou para ele com amor. Ele se deixou ser olhado e ele foi olhado por Cristo com amor. Veja, você ser olhado por Cristo não é você ser olhado por qualquer pessoa, é você ser olhado por Cristo. Veja a tamanha graça dessa experiência. Você já foi olhado por Cristo? Você já se deixou ser olhado por Jesus? Nunca mais nós somos os mesmos depois de uma experiência de amor como essa. O jovem rico nunca mais esqueceu dessa experiência. Por mais frustrante que tenha sido, ali naquele momento para ele, ele nunca mais esqueceu daquele olhar. Aquele olhar perseguiu a vida do jovem rico até a sua morte. Um olhar amoroso, um olhar que penetra a alma, um olhar que te conhece, que sabe tudo sobre você. Sabe o que você tem vivido, o que você não tem vivido. Sabe os seus pecados, as suas misérias, sabe os seus dons, ele sabe tudo ao seu respeito. O jovem ficou abatido e foi embora cheio de tristeza. Veja a profundidade disso. Ninguém sai o mesmo depois de uma experiência com Deus. Mas isso também não significa que você sai melhor. Veja bem, não basta um encontro. É preciso uma decisão. Às vezes não basta você apenas ir para um retiro, ir para um encontro, ir para um grupo, participar do Palavra Encarnada, encontrar Jesus no Evangelho. Não basta apenas encontrar, é preciso permanecer e é preciso converter. É preciso identificar no Palavra Encarnada o que eu preciso mudar. O que eu preciso de fato permitir que a palavra se encarne em mim, se encarne na minha vida. Não basta apenas encontrar Jesus. É preciso permitir que ele transforme e mude a minha vida. Senão esse encontro, ele pode não significar nada. Tudo começa a partir de um encontro, mas não para no encontro. Então, o que eu necessito permitir neste domingo que o Evangelho se carne em mim e transforme a minha vida? Veja, o jovem rico, ele tinha acabado de escutar Jesus falar, os versículos anteriores a este. Jesus abençoa as crianças e diz que para entrar no reino dos céus é preciso ser como as crianças. Então o jovem rico, ele ficou com sede de entender mais sobre isso. Por isso que ele vai correndo em direção a Jesus. Jesus fala isso e sai andando. O Evangelho diz exatamente isso. Jesus anunciou que o reino dos céus é para os pequeninos e saiu andando. Esse jovem rico, ele vai ao encontro de Jesus, ele vai correndo, se ajoelha e diz, eu quero entender mais, Senhor.
Bom mestre, o que eu preciso fazer para ter este coração? O que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Jesus responde com os mandamentos. Ele começa com o 5º, ele termina com o 4º. Ele só não falou ainda amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Mas ele falou todos os outros. Ele quer deixar a parte principal para o final. Ele sabe o que o jovem rico vai responder. E ele explica agora. É preciso, então, que você venda todos os seus bens, dê para os pobres, amar os pobres como a si mesmo. E aí você vem e me segue, amar a Deus sobre todas as coisas. Tudo isso ainda era difícil para o jovem. E realmente não é fácil. Jesus deixa claro, é difícil. Hoje existe uma grande onda, né? Hoje nós vivemos uma geração onde tudo é fácil, o light, o descarte, o cômodo, o bem-estar, adaptar o evangelho ao meu comodismo. Não, Jesus deixa bem claro, sim, é difícil, é fácil, são poucos os que vão para o reino dos céus. Existe uma linha que se espalha de que todos vão para o céu. Você só não vai para o céu se for realmente terrível, terrível, terrível. Veja, cuidado, não é assim. Jesus deixa claro hoje, olha, é muito difícil. É muito difícil. De fato, não é fácil. Não é fácil. O evangelho de hoje vem nos convidar para o desapego deste mundo e a centralidade de Jesus. É difícil, mas Jesus diz, para os homens é impossível, mas para Deus é possível. Vamos deixar a graça de Deus nos encontrar neste domingo, transformar a nossa vida, porque apenas a graça de Deus é capaz de nos santificar. Para nós é impossível, pelas nossas forças é impossível, mas pela graça de Deus, sim, é possível. Para Deus, tudo é possível. E por fim, o evangelho de hoje nos convida a não ter medo. Não tenha medo de gastar. Não tenha medo de doar. Não tenha medo de se gastar. Não tenha medo de se doar. Não tenha medo, não queira economizar. Porque felizes aqueles que gastarem a sua vida pelo reino dos céus. Infelizes aqueles que economizarem a sua vida. Não tenha medo de gastar. Não tenha medo de se gastar, de se consumir pelo evangelho e pelo reino de Deus. Sem limites, sem reservas e sem barreiras. Que Deus nos abençoe neste domingo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.